Olá, boas-vindas a mais uma conversa aqui no nosso espaço. E eu sou o Carlos. E eu sou a Júlia. Hoje a gente entra com tudo em um dos fenômenos assim mais fascinantes da experiência humana, né? Com certeza, os sonhos. Exatamente. Principalmente aqueles sonhos que parecem prever o futuro. Isso. E para a gente explorar esse tema, vamos usar uma história milenar como nosso dia, a de José na prisão, que está lá no capítulo 40 do livro de Gênesis. A ideia é olhar para esse relato por vários ângulos, né? Vários. O cultural da época, o histórico, o bíblico. E, claro, com um foco especial na perspectiva espírita. E para essa análise, o material foi bem denso. Foi sim. Olha, para fundamentar nossa conversa, a gente vasculhou 13 fontes. E é um material bem diverso. Sim. Vai desde as obras fundamentais de Allan Kardec, passando por análises assim mais textuais, de plataformas como o NapSearch e a Kardecpedia, até estudos mais aprofundados que a gente achou em vídeos online. E vale dizer que foi tudo pesquisado no detalhe, né? De forma manual, humana, para a gente extrair o que realmente importa. Exatamente. Perfeito. Então vamos lá. Onde a gente está? Qual é o cenário? A gente está no Egito Antigo. José, o filho de Jacó, aquele que foi vendido como escravo pelos irmãos, depois de uma acusação super injusta, vai parar na prisão do faraó. Que era um lugar que tinha tudo para ser o fim da linha para ele, né? Totalmente. Mas não foi. E aqui já começa a parte interessante. As fontes mostram que, em vez dele se entregar, ao desespero, à revolta, o que seria até normal... Compreensível, né? Muito. Mas ele age com uma integridade, uma competência tão grande, que ele acaba ganhando a confiança do carcereiro-chefe. Ele basicamente vira o administrador do lugar. Nossa, ele transforma a aprovação em serviço. Isso. E é nesse cenário que a providência divina, como as fontes religiosas colocam, começa a mover as peças. Chegam 2 novos prisioneiros. E não são prisioneiros comuns. Certo, quem são eles? O copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó. Ambos caíram em desgraça. E José fica encarregado de cuidar deles. Exatamente. E é um momento chave. Uma manhã, ele chega para servi-los e percebe que eles estão, completamente abatidos, angustiados. E aqui a gente vê a grande mudança no José, né? Total. O José de antes, aquele jovem meio arrogante que se gabava dos próprios sonhos para os irmãos, Aquele não existe mais. não existe mais. No lugar dele, tem um homem maduro, empático, que olha para a dor do outro e pergunta: por que vocês estão com o rosto tão triste hoje? Esse ato de se importar de verdade, essa compaixão, é o que destrava tudo, né? É a ignição. E a gente precisa entender o contexto cultural da época. No Egito, os sonhos eram coisa séria. Não era só, um resto do dia. De jeito nenhum. Eram vistos como mensagens dos deuses, presságios. A angústia daqueles homens era real, porque na prisão eles não tinham como consultar os intérpretes oficiais da corte. Faz todo sentido. Eles tinham uma mensagem, mas não o código para decifrar. Estavam no escuro. E aí, movidos por essa angústia, eles contam os sonhos para José. O copeiro-chefe começa. E como era o sonho dele? Ele diz: eu via na minha frente uma videira, e nela 3 ramos. E era tudo muito rápido, sabe? Os ramos brotavam, floresciam e já davam uvas maduras. Uau, um sonho cheio de vida. Sim. E ele continua. Eu peguei as uvas, espremi na taça do faraó e entreguei na mão dele. Um sonho positivo de serviço. Aí vem o do padeiro. Pois é. O padeiro, talvez animado, né? Achando que viria uma boa notícia para ele também, conta o dele. E o clima muda na hora. Muda como? Ele fala: eu também sonhei. Tinha 3 cestos de pão branco na minha cabeça. No cesto de cima, tinha todo tipo de comida fina para o faraó. Mas as aves vinham e comiam tudo, direto do cesto na minha cabeça. Nossa, dá pra sentir a diferença. No primeiro, a oferta chega ao destino. E no segundo, ela é interceptada, violada. A atmosfera fica pesada. E o que José faz? Olha, antes mesmo de interpretar, a resposta de José já diz tudo sobre quem ele se tornou. Ele não fala, deixa comigo, eu sou o cara. O que ele diz, então? Ele diz, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Ele se coloca na hora como um canal, um instrumento. Não como a fonte. É o oposto da arrogância da juventude dele. Totalmente.
É a humildade de um verdadeiro médium. E então ele decifra. E a interpretação é direta. Muito direta. Para o copeiro ele fala, os 3 ramos são 3 dias. Em 3 dias o faraó vai levantar a sua cabeça e te devolver ao seu cargo. Uma notícia ótima, de restauração. Mas para o padeiro a coisa muda. E alguns estudos textuais que a gente viu mostram a genialidade da narrativa aqui. Como assim? José usa a mesma expressão. Ele diz, os 3 cestos também são 3 dias. Em 3 dias o faraó também vai levantar a sua cabeça. Mas com outro sentido. Um sentido terrível, mas para tirar seu corpo e te pendurar numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Que brutal. A mesma frase com 2 destinos completamente opostos. Exato. E depois dessa revelação, José faz um único pedido ao copeiro. Um pedido muito humano. Que é? Quando tudo estiver bem para você, por favor, lembra de mim. Fala de mim para o faraó para me tirar daqui. E o que acontece? Exatamente como previsto. 3 dias depois, no aniversário do faraó, ele concede perdões. O copeiro é restaurado ao cargo. E o padeiro é executado. A previsão se cumpre à risca. Nos mínimos detalhes. Só que, no meio da alegria toda, o copeiro esquece completamente de José. Que ingratidão, né? Do ponto de vista humano, é terrível. Ele fica lá, esquecido. Fica. E esse esquecimento é um ponto-chave. Mas a grande pergunta que fica é, como José fez isso? Foi um milagre? Sorte? Ou tem outra explicação? E é aí que a conversa fica ainda mais interessante, né? Porque se a gente sai da ideia do milagre como algo sobrenatural e entra na visão espírita, tudo muda. Muda completamente. A gente para de ver como uma exceção à regra e começa a ver como a manifestação de uma lei natural que a gente não conhece direito. Certo. E qual seria a primeira peça desse quebra-cabeça? A primeira peça é um conceito que Kardec explica em O Livro dos Espíritos. A emancipação da alma. Um nome um pouco complexo. Mas a ideia é simples. Pensa assim, durante o dia, nosso espírito está, totalmente focado no corpo físico, né? Nos 5 sentidos. Ok. Mas durante o sono, esses laços dão uma afrouxada. Então o espírito fica mais solto do corpo. Exato. Ele recupera uma parte da liberdade e das faculdades que ele tem como espírito, e nesse estado ele pode fazer coisas que, acordado, seriam impossíveis. Tipo o quê, por exemplo? Acessar memórias de outras vidas, encontrar outros espíritos e, o ponto aqui, perceber fragmentos do futuro. O futuro para o espírito não é tão fechado quanto é para a gente. Entendi. Então, aplicando isso à história, os sonhos do copeiro e do padeiro não foram fantasias aleatórias. De jeito nenhum. Foram a lembrança traduzida em símbolos pelo cérebro do que os espíritos deles perceberam nesse estado. Eles viram um flash do próprio destino. E o cérebro traduziu isso com imagens do dia a dia deles. Perfeito. O espírito do copeiro percebeu a reintegração. O cérebro usou o que conhecia: videira, uvas, a taça do rei. Símbolos de vida do trabalho dele. E o padeiro a mesma coisa, só que para o negativo. Isso. O espírito dele percebeu a morte, a interrupção. E o cérebro usou os símbolos dele. Os pães, seu trabalho, sendo violados pelas aves antes de chegar ao destino. Uma metáfora perfeita. Essa explicação para a origem dos sonhos faz muito sentido. Não é uma mensagem que vem de fora, mas uma percepção do próprio espírito. Exato. Tá, isso explica a origem dos sonhos. Mas e o José? Como ele decifrou esses símbolos com 100% de acerto? Aí entra a segunda peça do quebra-cabeça, a mediunidade. O Livro dos Médiuns classifica essa habilidade do José como uma mediunidade intuitiva. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que José não estava adivinhando. A interpretação correta simplesmente surgiu na mente dele, como uma certeza, uma intuição muito clara. Uma antena, como a gente falou. Uma antena perfeita. E essa intuição, segundo as fontes espíritas, pode ser a comunicação do nosso próprio espírito ou, como é mais provável aqui, uma inspiração vinda de espíritos mais elevados. Guias que viam o potencial de José e o propósito maior daquilo tudo. Então, o que a gente chama de dom de José era, na verdade, uma faculdade psíquica dele. Uma sensibilidade que foi usada para um fim maior. Perfeitamente. A mediunidade como uma ferramenta inerente ao ser humano.
e o uso que se faz dela é que define tudo. No caso dele, a humildade e o desejo de servir foram cruciais. A habilidade dele não era para se exibir, mas era a primeira etapa de um plano que anos depois salvaria o Egito da fome. Isso. E nos leva de volta àquela aparente injustiça. O esquecimento do copeiro. Exato. Do nosso ponto de vista, é cruel. José ajuda, pede uma coisa simples em troca e é abandonado por 2 anos. A gente pergunta, cadê a providência divina aí? E qual é a resposta para isso? A resposta, olhando pela lógica de O Evangelho segundo o Espiritismo, é que aquele esquecimento foi, na verdade, uma bênção disfarçada. Foi necessário, Necessário. Como o abandono pode ser necessário? porque o tempo do homem não é o tempo espiritual. Se o copeiro lembra dele no dia seguinte, talvez José fosse solto, ganhasse uma recompensa e voltasse para casa. Fim da história. Mas não era esse o plano. Não era. Ele precisava de mais 2 anos na prisão. Aquele tempo não foi perdido. Foi um tempo de refinar a paciência, a fé, a resiliência dele. Ele estava sendo preparado para o desafio seguinte, Que era interpretar os sonhos do próprio faraó. e se tornar o governador do Egito. O esquecimento do copeiro garantiu que José estivesse no lugar certo, na hora certa, e o mais importante, sendo a pessoa certa. Uau! Olhando assim, o que parece uma injustiça vira uma peça de um mecanismo muito maior. Isso muda tudo? Precisamente. A história de José na prisão ilustra muito bem como esses fenômenos estão entrelaçados na nossa jornada, seguindo leis espirituais. E conceitos como a emancipação da alma e a mediunidade intuitiva nos dão uma chave de leitura que não anula o divino, né? Pelo contrário, explica como o divino atua. Não é quebrando as leis da natureza, mas mostrando que essas leis são muito mais amplas do que a gente pensa. Elas incluem a dimensão espiritual. E isso nos deixa com uma reflexão final bem interessante. Qual? Na Bíblia, José atribui tudo a Deus. As interpretações pertencem a Deus. A doutrina espírita explica como uma faculdade da alma, regida por leis universais. Parecem visões opostas. Parecem, à primeira vista. Mas talvez elas se completem, né? Como assim? E se a intervenção divina não for uma mão mágica que mexe as peças, mas a ação da espiritualidade superior através das próprias leis que ela estabeleceu? Usando as faculdades de indivíduos preparados. Guiar os acontecimentos na direção certa. A espiritualidade não quebra as próprias regras, elas os utiliza. Isso abre um campo de pensamento gigantesco. E nos leva a uma pergunta para a gente ficar pensando depois. Manda. Que outros eventos da história, ou até da nossa vida, que a gente considera milagrosos, inexplicáveis, poderiam ser compreendidos por essa mesma ótica, a de leis naturais do espírito em ação, que a gente só não entende completamente ainda. Fica a reflexão. Agradecemos muito a companhia de todos nesta exploração. Até a próxima. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal NEP Apóstolo João, acione as notificações para não perder nenhum vídeo e não deixe de curtir este vídeo. Episódios novos todas segundas, quartas e sextas-feiras. É isso, bem simples. Hum.